pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Neve, do Orhan Pamuk. Orhan Pamuk foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2006 e Neve foi escrito em 1999, 2000, 2001. Neve é uma história em que a gente tem como personagem principal K, que é um turco que morou em Istambul. Ele chegou a passar em Kar, né, que é a cidade que a história acontece na maior parte do tempo, mas por questões políticas ele foi exilado e passou a morar em Frankfurt. Em Kars, acaba acontecendo vários casos de suicídio de moças que usavam o véu e foram proibidas de usar por questões do Estado, né? O Estado laico, enfim, toda uma discussão. Então, inúmeros casos de suicídio foram se sucedendo e Kars ele voltou à Turquia e foi na cidade de Kar para investigar, assim, né, para o jornal o que estava acontecendo com relação a essas meninas e cobrir também a eleição para prefeito da cidade de Kar. Kars, ele trabalhava, digamos, como jornalista, meio que um freelancer, mas ele de fato era um poeta. E ele também não estava conseguindo escrever, ele não estava sentindo inspiração para produzir. Resolveu, né, de algum modo voltar à Turquia para encontrar essa inspiração. E isso acaba acontecendo no decorrer de todo o livro. Aí ele é invocado, ele recebe uma espécie de invocação ou de vocação e começa a escrever a partir do que ele vai percebendo daquele contexto, daquela cultura, daquelas questões políticas. Ele começa a pensar sobre Deus, sobre o Alcorão também, de certo modo, mas tem a perspectiva do Ocidente, do Oriente, do Estado Islâmico, do radicalismo islâmico, da questão do ateísmo, né? E é um livro, assim, que realmente é muito complexo. E ele traz à tona essas discussões religiosas, políticas, Oriente e Ocidente, assim, e que perpassam algo que é da subjetividade e com inúmeras críticas sociais por esse contexto pobre e miserável e de corrupção e de não pensar, de radicalismo também. Então, durante esse período que o K ele fica na cidade de Kars, há uma grande nevasca, então a cidade, os ônibus não conseguem entrar mais na cidade, nem as pessoas saírem de lá. E acaba acontecendo um golpe de Estado, porque o partido islâmico ele está ganhando força e o seu candidato ele vai ganhar as eleições. Tudo indica que ele iria ganhar as eleições. Então, para evitar isso, há um golpe de Estado, tira essa candidatura e os militares tomam conta de Kars para evitar que democraticamente o Estado Islâmico ganhe força. É interessante, assim, que isso acontece na Turquia e no Irã houve um golpe de Estado ou uma revolução islâmica, né? Em que a partir do Alcorão o Estado Islâmico toma forma e toda aquela perspectiva de condenação aos costumes ocidentais, o uso do véu, até deixar a barba crescer, os pelos, enfim. E aqui justamente é o contrário, né? Para evitar o crescimento do Estado Islâmico, desse radicalismo, dessa juventude que tem esse pensamento muito agressivo com relação à religiosidade, o Estado, os militares intervêm. Então há o tempo todo uma discussão muito grande disso, assim, e de como isso atravessa subjetivamente e culturalmente essas pessoas, assim. Então é muito legal esse olhar que o Pamuk traz aqui para o livro, né? Que é um olhar, digamos, de alguém que vive o Ocidente, mas é daquele país, é da Turquia. Então ele tem isso que é da Turquia, do islamismo, dessa cultura e desse modo de pensar o mundo, mas também traz essa perspectiva e essa crítica sobre o olhar do Ocidente para aquele lugar e de uma sensação de fragilidade com relação aos costumes europeus, enfim. É muito interessante aqui que parece que K ele traz um olhar estrangeiro para aquele lugar, afinal ele passa 10 anos morando na Alemanha, e ele traz esse olhar estrangeiro, mas ao mesmo tempo ele tem um encontro com algo que é da sua memória, que é da sua infância e juventude. Então é estar e não estar a modo, né? Então é bem legal essa relação. O diálogo dele com os personagens são bem interessantes e sempre colocando a gente numa zona não muito confortável, né? Porque não existe muito bem o que é certo, o que é errado, o que é de direita, o que é de esquerda.
quem tem razão, quem não tem. Ambos os lados têm os seus erros, assim, os seus equívocos. E é interessante pra gente, assim, enquanto ocidental, olhar para isso. Essa outra perspectiva do que acontece aí culturalmente, né? Na minha relação com o Oriente, tipo, a minha experiência é a Cidade do Sol, Caçador de Pipas, né? Que é o Khaled. E também Persépolis, né? Que tem essa relação com o Irã. Então, eu senti falta, assim, de entender mais o que é esse lugar, né, de Oriente, de Estado Islâmico, de religião e de cultura. Eu cheguei a ler um artigo chamado Na Companhia de Orhan Pamuk, Literatura e Produção de Narrativas de História de Vida. Esse é um texto que está em um livro de um congresso de psicologia social. Ele foi escrito pela Jaqueline Imbrise, Fernanda Canada, Maiara Lima. E é legal, assim, que elas trazem alguns tópicos muito interessantes, mas também elas colocam. Na verdade, esse texto, ele dá conta do livro Istambul, do autor, mas, ao mesmo tempo, tem elementos que são muito próximos e parecidos com o que ele trabalha aqui em Neve, porque na verdade em Neve a gente tem esse personagem principal, mas quem narra a história é o próprio Orhan Pamuk. Ele se torna um personagem do livro, então é ele tendo acesso às anotações de K e as poesias, um vislumbre das poesias que ele ia escrevendo. K, ele escreveu cerca de 18 poesias aqui durante essa estada dele em Kars, e é o Orhan Pamuk enquanto aquele ser que olha o que K escreveu, esboçou e vai em busca disso, desse personagem, mas ao mesmo tempo se torna também esse personagem, porque ele é totalmente semelhante a K. Ele é da Turquia, né? E eles têm a mesma idade, estudaram juntos. Ele se apaixona, de certo modo, pela mesma moça que K estava apaixonado durante a estada dele em casa. Então, é de um estar fora, mas ser também a mesma pessoa. E aqui nesse texto eles colocam que, aproximando suas lembranças dos locais, edifícios, personagens e imagens das pessoas que povoam sua cidade natal, escrita como um lugar atravessado por uma cultura que diverge entre valores tradicionais e modernos, modos de vida ocidentais e orientais. Isso é muito forte, né? Essa discussão do que é o Oriente, do que é o Ocidente, desse lugar de respeito àquela cultura e uma tentativa de conservar aquele modo de vida, aqueles hábitos, aquela visão de mundo. Parece que existe um processo de aculturação, assim, do Ocidente com relação ao Oriente. E é interessante que nesse texto elas colocam alguns tópicos. Primeiro, as contradições entre as experiências de exílio e de pertencimento a determinada cultura, né? Então, assim, Casa ele realmente traz essa experiência do que era estar na Europa, em Frankfurt, no Ocidente, nesse lugar europeu, de quem é ele ali, como isso, de certo modo, é bom, né? Tipo, é um intelectual e tudo mais, ele ganha um outro tipo de visão de mundo. E é essa visão de mundo que possibilita ele também olhar para esse outro aqui, mas ao mesmo tempo ele é desse outro lugar. Então, quando ele está ali, ele se aproxima, ele é um estrangeiro, mas ele também tem uma sensação de pertencer àquele lugar, mesmo não pertencendo mais. E é muito bonito, assim, de como isso vai acontecendo dessa relação. Outro tópico que elas colocam são os sentimentos singulares e partilhados dentro de uma cultura. Sentimentos que são próximos a uma melancolia, com seus pontos positivos e negativos. Realmente, dentro do livro, a própria Neve, né, esse âmbito mais cinzento das coisas, e é um ambiente de pobreza que não está bem desenvolvido, não tem investimento de fato, tem um desemprego muito grande, e é uma sensação melancólica, mas que não é aquela que te leva para o buraco, mas é aquela que te faz pensar de um modo sério sobre aquele ambiente e te dá um tipo de inspiração. Mas de fato não é um lugar feliz, não é um lugar próspero. E tem um pouco de ruína, e de ataque, de contradições, né? E isso o K, ele sente, o Orhan Pamuk coloca pra gente. Outro ponto é a imaginação do escritor, o duplo, que extrapola o eu fechado em si mesmo. E realmente, assim, tem essa relação com o duplo muito forte aqui. Kyle se apaixona por uma moça que tem uma irmã, que são muito parecidas. Ele conhece um rapaz que tem um amigo que eles são muito parecidos, é como se um estivesse dentro do outro. E o próprio K, que é o personagem principal do livro, é narrado pelo Orhan Pamuk, que se torna o personagem do livro e narrador da história. Então o K é esse personagem externo, um duplo do Pamuk,
Mas Pamuk se torna K também, porque ele entra na Turquia, ele vai em casa, ele perambula pelos mesmos lugares que K andou. Então, eu acho que no mais é isso, pessoal. Deixo aqui a grande dica desse livro. É bem complexo, não é fácil assim, mas ele mostra um olhar bem diferente, que faz a gente pensar e tira a gente de uma zona de conforto. E a grande dica de Neve do Orhan Pamuk. No mais é isso, encerrar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!